Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar aí sobre os fundos de investimentos imobiliários ou simplesmente os fundos imobiliários, investimento aí que, como está escrito no nosso título, na nossa thumb, te permitem investir em bons imóveis, te permitem literalmente comprar bons imóveis por meio de um baixo custo inicial, por meio de um baixo investimento inicial. Então aí com algo em torno de 100, 150 reais, você já consegue ali se tornar um dos donos de grandes imóveis, de vários tipos de imóveis, certo? E ao longo desse nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre essa classe de ativos, sobre a classe dos fundos imobiliários. Então, dito tudo isso, já te peço aqui para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também já te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem importante e bem interessante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, como a gente comentou no início desse nosso vídeo, hoje, ao longo desse nosso encontro aqui, nós vamos falar sobre os fundos de investimentos imobiliários, ou os fundos imobiliários, uma classe de investimentos aí negociado na nossa bolsa de valores, uma classe de renda variável, que, como a gente comentou lá no início desse nosso vídeo, te permite investir no setor imobiliário, te permite investir em grandes imóveis, como em grandes shoppings, em grandes galpões logísticos, a partir de um baixo investimento inicial. E aí nós vamos falar sobre a parte da definição, algumas características, alguns conceitos importantes que você precisa saber, que você precisa ter em mente sobre os fundos imobiliários. Bom, e começando do começo, começando da definição, um fundo de investimento imobiliário é um fundo de investimento, ou seja, uma união de vários investidores, uma união de vários gestores profissionais que reúnem ali um certo capital, reúnem ali um portfólio e, como o nome sugere, um fundo imobiliário investe esse portfólio, investe esse capital no setor imobiliário brasileiro, ou seja, comprando ou construindo grandes imóveis de diversos setores da nossa economia, do nosso país. E aí, como nós conversamos, esse grupo de investidores, eles reúnem esse capital, esse fundo de investimento reúne esse capital, investe esse capital no setor imobiliário, seja comprando ou construindo imóveis, e ele disponibiliza uma parte desses imóveis lá na nossa bolsa de valores em forma de cotas. Ou seja, e aí nós investidores podemos ir lá na nossa bolsa de valores por meio de uma corretora de investimentos e podemos comprar e vender esses pedaços desses imóveis, comprar e vender essas cotas desses fundos imobiliários e a partir daí, comprando já a partir de uma cota de um bom fundo imobiliário, nós já podemos ser considerado um dos donos dos vários imóveis que estão dentro do portfólio daquele fundo de investimento. Então esse aí é um primeiro ponto que já traz essa acessibilidade para o investimento em fundo imobiliário, para o investimento nessa classe de ativos negociado na nossa bolsa de valores, porque aí esse fundo de investimento, ele reúne esse capital, cerca de um capital bem grande, de milhões de reais, aplica esse capital no setor imobiliário, comprando, construindo imóveis, e aí ele disponibiliza uma parte desse imóvel, digamos assim, uma fração desse imóvel na nossa bolsa de valores, e nós podemos ir lá com cerca de 100, 150 reais e até valores menores que esses, e podemos comprar um pedaço desses imóveis, um pedaço desse ativo, desse portfólio, desse fundo de investimento, e aí podemos ali indiretamente ser um dos donos desses imóveis que estão no portfólio daquele fundo, que aquele fundo investiu com aquele portfólio maior, e nós, por meio da nossa bolsa de valores, por meio de uma corretora de investimentos, com um investimento bem acessível de 100, 150 reais e até valores menores que esses, nós já podemos ali ser um dos donos dos vários imóveis que estão no portfólio daquele fundo de investimento. Então essa é a primeira e uma das principais características, e essa até que a gente conversou ao longo desse nosso vídeo inteiro de hoje, dessa questão da acessibilidade do fundo de investimento. Então essa é a primeira característica aí principal dos fundos imobiliários, que eles te permitem investir no setor imobiliário brasileiro por meio de um baixo investimento, por meio de um baixo custo inicial. Bom, e aí como a gente comentou, esse fundo de investimento ele tem lá o seu portfólio com cerca de 10, 20, 25 imóveis, e aí ele aluga esses imóveis na nossa economia, e como nós falamos, existem fundos aí de diversos segmentos, existem fundos de investimentos que investem em shopping center, em galpões logísticos, em bancos, em escritórios comerciais, em hospitais, e aí esse fundo de investimento, ele monta esse portfólio com vários imóveis, com 20 e 25 imóveis, alugam esses imóveis para a nossa economia, para inquilinos, e aí eles recebem mensalmente os aluguéis desses imóveis, e aí eles repassam parte desses aluguéis para os cotistas, para os investidores que têm pedaços daquele fundo de investimento na forma aí de dividendos, e dividendos isentos de imposto de renda. Então aí nós investidores, nós cotistas desses fundos imobiliários que compramos ali cotas, compramos e vendemos cotas desses fundos imobiliários na nossa bolsa de valores, vamos ali receber uma parte desses aluguéis, uma parte ali, uma fração desses aluguéis que esses fundos recebem desses imóveis. Nós investidores também recebemos esses aluguéis, proporcional à quantidade de cotas que nós temos, recebemos esses aluguéis todos os meses na forma de dividendos e dividendos isentos de imposto de renda. Então essa é uma segunda característica aí bem interessante dos fundos imobiliários, que eles são investimentos, são ativos que pagam rendimentos, que pagam dividendos todos os meses e isentos de imposto de renda
para os seus cotistas, para os seus investidores. E aí um ponto bem interessante sobre esses dividendos que os fundos de investimentos, que os fundos imobiliários pagam para os seus cotistas, é que eles são, como a gente comentou, são pagos todos os meses por lei, certo? Os fundos de investimentos, os fundos imobiliários, eles têm que distribuir dividendos para os seus cotistas e, além desse rendimento mensal, além dessa periodicidade na distribuição de dividendos, eles são dividendos isentos de imposto de renda. Então essa é uma característica bem interessante para o investimento em fundos imobiliários. Então, por essa característica, nós dizemos aí que o investimento em fundos imobiliários é uma ótima forma, é uma ótima alternativa aí para você montar e gerar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. Então essas aí são as principais características que você precisa saber, que você precisa ter em mente sobre os fundos imobiliários. São investimentos de renda variável, negociados em bolsa de valores, investimentos ali que te permitem se expor ao setor imobiliário brasileiro por meio de um baixo investimento, por meio de um baixo custo inicial, e são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses e isentos de imposto de renda. Então essas aí são as principais características que você precisa saber, que você precisa ter em mente sobre a classe aí dos fundos imobiliários, investimentos negociados em bolsa de valores, investimentos de renda variável, que te permitem investir, que te permitem se expor ao setor imobiliário brasileiro por meio de um baixo custo, por meio de um baixo investimento inicial, e também são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses e isentos de imposto de renda. E aí alguns exemplos de bons fundos imobiliários, dentre várias boas opções que nós temos na nossa bolsa de valores, nós temos aqui o HGLG11, um excelente fundo aí de galpões logísticos, um dos melhores fundos da nossa bolsa de valores, um fundo com ótimos números, com ótimos indicadores, que tem mais de 20 imóveis, 20 ativos no seu portfólio. O HGLG11 você consegue investir, você consegue acessar com cerca de R$160, então é um ótimo fundo, um fundo com bons números, com bons fundamentos, um fundo bem forte na nossa bolsa de valores, que você consegue acessar com baixo investimento, com baixo custo inicial. Uma outra opção de bom fundo imobiliário que nós temos aqui na nossa bolsa de valores, nós temos aqui também o VISC11, um excelente fundo aí do setor de shopping center, um fundo que tem cerca de 20 imóveis distribuídos aí no seu portfólio em mais de 10 estados do nosso país, um fundo aí com bons números, com bons indicadores, que você consegue investir com cerca de R$120, então também é um fundo bem acessível, bem forte, com bons números, que você pode analisar e fazer a sua análise, seu estudo e possivelmente fazer o seu investimento. Então isso era tudo que você precisava saber e conhecer e ter em mente sobre a classe aí dos fundos imobiliários, certo? Um investimento bem interessante, ao meu ver, uma excelente forma de você gerar uma renda passiva e mensal por meio da sua carteira de investimentos. Na minha opinião, aí é um dos melhores ativos disponíveis no nosso mercado financeiro, tanto de renda fixa como de renda variável. Os fundos imobiliários são opções aí bem interessantes, ao meu ver, porque são ativos que oscilam bem menos que as ações, por exemplo, que são outros ativos aí também de renda variável, também negociados em bolsa de valores. Então são ativos em tese mais seguros e que nos permitem montar e estruturar essa renda passiva e mensal por meio dos nossos investimentos. Então, no mais, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos ao longo desse nosso vídeo de hoje. E, novamente, eu te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E, novamente, eu te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima semana. Valeu!